A influenciadora Ana Paula Sibert, esposa do empresário Roberto Justus, afirmou em entrevista que as pessoas ricas sofrem preconceito no Brasil e que deveriam ser vistas como inspiração e não como alvo de críticas. Segundo ela, o sucesso financeiro deveria motivar outras pessoas e não gerar julgamentos negativos. Quem vai contar essa história difícil de engolir pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Daiane, mais uma pessoa que eu era mais feliz quando eu não conhecia. Não estou falando de você, estou falando da pessoa sobre a qual nós vamos falar. Eu já pensei, Sofia, eu te fiz o quê, Sofia? São quase 3 anos, Sofia, eu não entendi, mas tudo bem. Não, Importante que Dai, você você sabe fez que eu te essa amo, ressalva Dai. também. Importante que você fez essa ressalva, mas a gente não vai deixar passar, porque a esposa do Roberto Justus, desculpa, moça, é assim que ela é. Até porque eu fui pesquisar a origem da fortuna desta moça, e a origem da fortuna da Ana Paula Siebert é ser esposa do Roberto Justus, tá? Então, é complicado. Eu vou te pedir, Sofia, antes de mais nada, para trazer o que esta moça falou sobre os preconceitos que os ricos sofrem no Brasil. Isso não é nada bom, mas eu vi, vocês vão ver também. Vou pedir para você soltar, Sofia. Vamos lá. Bora lá. Rico sofre preconceito no Brasil? Sofre. Sofre. E eu também acho que é uma coisa muito daqui, assim. Eu fico triste, porque eu sou apaixonada pelo Brasil. E eu não me vejo morando em outro lugar, assim. Eu amo morar no Brasil. Eu amo o povo brasileiro. Eu adoro. As pessoas falam assim, por que você não vai morar em Miami? Porque você ama Miami também. Eu falo, gente, não me vejo. Eu acho que o calor do Brasil... O Brasil tem uma coisa que lugar nenhum tem. Que, assim, o nosso abraço, nosso amor, nossa cultura, nosso jeito. O brasileiro é único no mundo inteiro e muito amado por todo mundo. E eu amo morar no Brasil. Eu amo morar em São Paulo, eu amo morar no Brasil. Adoro. Mas eu acho que... Eu falo, assim, que a gente vive num país com uma desigualdade muito grande. Não tem como negar isso e é muito triste. É uma desigualdade social muito grande, onde uns não têm o básico e outros têm demais. Mas, de novo, eu volto a falar que eu acho que as pessoas que têm demais, ou que têm demais no ponto de vista, mas que conquistaram muitas posses, e em especial aqueles que trabalharam a vida inteira para isso, têm que ser admiradas, né? Eu acho que tem que ser uma janela para você entrar e buscar inspiração. E não para ser agredido ou para falar que, poxa, porque eu acho que a riqueza, ela vem muito junto com, assim, com soberba, com ostentação. Então isso eu acho errado. Eu acho assim, não importa o que você tem, mas como você usa, né? Eu acho assim, tem gente que tem muitas condições e usa isso de uma forma maravilhosa para abrir uma empresa e dar milhares de empregos, ou para ajudar pessoas, ou para abrir uma ONG, ou para fazer o bem para quem puder. E tem empresários que são terríveis, assim como tem funcionários que são maravilhosos e outros que são terríveis. Então, assim, eu acho que eu acho que o dinheiro ele não pode ser uma forma de você olhar e falar assim. O Roberto ele fala uma coisa numa palestra que eu acho muito inteligente. A gente não pode querer que o outro não tenha. A gente pode querer o que o outro tem. Então, assim, Firmino, eu quero ter uma casa igual à sua. Tá tudo bem você querer ter o que o outro tem. Só que você não pode desejar que o Firmino não tenha. Tem muita coisa pra falar sobre isso, mas vou deixar você É, falar né? primeiro, Dai. Eu também tenho muita coisa para falar sobre isso. Só para lembrar uma coisa, recentemente, o Justus e a esposa moveram um processo contra um professor universitário, se não me engano, foi do Rio de Janeiro, e eles ganharam a ação, porque quando a filha deles apareceu com uma bolsa caríssima, ele comentou algo sobre guilhotina. Então, é essa pessoa aí, né, que está na perseguição dos comentários na internet. Não estou dizendo que está certo ou errado, ele já foi condenado, a gente já disse isso. Só que ela fala uma coisa que é fantástica. Aqui no Brasil, especialmente, tem preconceitos contra ricos. Ela fala isso. Só que quando a gente fala sobre a Revolução Francesa, não foi o brasileiro que estava guilhotinando os nobres. É importante que a gente comece isso e que a gente entenda a dinâmica de classe no nosso sistema. Essa moça é uma moça muito inteligente. Ela sabe exatamente sobre a desigualdade social. Ninguém tem nada contra ela. Sequer sabíamos quem ela era quando ela não aparece com essas notícias que são de cunho mais sério
nas redes sociais, nos sites de notícias, a gente não sabe quem ela é. Não sei a roupa que ela veste, não sei que marca ela representa e não me interessa saber. Só que isso, Sofia, é de uma perversidade quando ela traz que a gente, sociedade brasileira, tem preconceito com os ricos. É como se a gente não tivesse uma desigualdade social, que a filha dela pode usar uma bolsa de 7, 20, 30, 50 mil reais, enquanto nós temos milhões de pessoas na insegurança alimentar e outras milhões que passam fome. É um problema dela, pessoalmente? Não. Mas aí a gente vai perguntar, mas o que foi que a Ana Paula fez para ter dinheiro? Casou com um velho rico. Ponto. Então, assim, ai, porque a gente não pode ser contra os empresários, gente. Toda a visibilidade que a Ana Paula recebeu foi depois de participar de um programa que era aquele do Roberto Justus na Record, O e era um programa aprendiz. que ele se O Aprendiz, obrigada, Sofia. Isso foi em 2009. Depois teve uma repescagem desse programa, uma nova edição, foi quando eles se reencontraram, isso lá para 2013, 2014, começaram a namorar, casaram. Antes disso, eu não achei nenhum registro de fortuna da Ana Paula. A fortuna dela, aparentemente, começa com a fortuna de Roberto Justus, sabe? Então, assim, ok que ela era uma pessoa esforçada, todos nós somos, mas ninguém fica milionário. Ou você faz uma estratégia tipo Pablo Marçal, que até hoje todo mundo sabe qual foi a estratégia de Pablo Marçal, porque ele foi condenado por isso. Ele participava de uma quadrilha para tirar dinheiro de pessoas idosas, inclusive, ou você explora a mão de obra de alguém, mas para isso você também precisa de um capital inicial. Quem é que te deu esse capital inicial? Ai, mas é porque eu sou modelo, eu sou influenciadora. Quem te deu essa visibilidade? Quem faz com que você seja visto? E é importante que as pessoas compreendam isso. Você ser esposa de uma pessoa que a cada, sei lá, 10, 20 anos troca uma mulher por outro modelo 1.0 mais novo, isso não é mérito. Desculpa, Sofia, não é trabalho, gente. Isso não é profissão. Que ótimo que o amor existe. Mas o Roberto Justus, se você pegar as esposas dele, gente, a primeira até a última agora, todas são do mesmo modelo, louras, o mesmo padrão, um negócio assim, ele só vai atualizando por uma mais nova. Isso não é mérito. E aí eu vou te dizer uma coisa, Sofia, eu vou te pedir só para trazer a matéria do G1 sobre desigualdade, que eu acho muito importante que a gente pense sobre a desigualdade social. A gente está falando sobre distribuição de renda, a gente não está falando que os ricos não deveriam. É importante que a gente tenha minimamente uma distribuição de renda. A desigualdade no Brasil, o rendimento mensal de 1% dos mais ricos é 40 vezes maior do que dos 40% mais pobres. E isso é muito importante que a gente compreenda. E aí, o grupo de 1% dos mais ricos tem um rendimento médio mensal de 39,2 vezes maior do que 40% dos mais pobres no rendimento, segundo a pesquisa que foi do PNAD contínua do IBGE. Essa pesquisa ainda traz alguns outros dados que mostram a perversidade. O rendimento mensal dos 40% dos mais pobres, em média, é de R$ 527, que foi R$ 527 no ano passado. O valor representa uma alta, inclusive, de 12,6% em relação ao número registrado em 2022, que foi de R$ 468. Essa galera vai para um jantar e paga isso numa garrafa de vinho. E eles realmente acreditam que a gente deveria agradecer aos ricos, porque eles não entendem que existe uma coisa que é muito óbvia, Sofia. Para você ter ricos, você precisa ter pobres, você precisa ter gente que vá trabalhar por um valor muito baixo para fazer essa máquina continuar funcionando. É assustador que eles continuem vendendo esse discurso. Inclusive, esse discurso é o que pega lá o trabalhador que trabalha 8 horas por dia na CLT, mais 4 horas para ir voltar do trabalho. E aí esse cara decide deixar de ser CLT para empreender e vai trabalhar 20 horas por dia, ou fazer que nem os funcionários do Thales, né, que ele disse que trabalham 16 horas por dia para conseguir dinheiro, e no final eles vão entender que eles não vão ficar ricos. No máximo, eles podem ficar ricos vendendo a idiotice de que é ficar rico para outras pessoas. Ou seja, você faz uma pirâmide do que é ficar rico para ficar rico. Mas observem que quem realmente fica rico não faz cursinho de dizer como é que fica rico. Essas pessoas começam a ficar ricas depois que vendem os cursos. Isso tem algo muito pragmático por trás disso.
Difícil, viu, Sofia? É difícil ficar vendo uns comentários desses na internet. E a galera, inclusive, acreditando. Muita gente seguindo essa galera com milhões de seguidores e eles acham isso super normal. Pois é, Dai. Tem muita coisa pra desmontar naquele vídeo dela, né? Primeira coisa, porque a gente vai lá e cria empregos. Gente, não cria empregos. Não cria empregos. O que os burgueses fazem, sabe o que é? É cercar os empregos. Então você tem lá a terra. Daí você poderia pegar e fazer uma reforma agrária e distribuir aquela terra para um monte de trabalhadores rurais, terem cada um suas próprias pequenas propriedades e produzirem alimentos e tal. E daí o que você faz? Você vai lá e pega, bota toda essa terra na mão de um único latifundiário e agora essas pessoas vão ter que trabalhar por uma miséria para esse latifundiário para produzir os alimentos. O burguês fez o que exatamente aí? Ele só tá explorando. Ele não criou emprego nenhum. O que mais tem aí na nossa sociedade é trabalho precisando ser feito e que acaba não sendo feito porque não tem gente pra... que acaba não sendo feito porque não gera lucro pra ninguém. E daí você vem o burguês safado, vai lá e cerca esse trabalho, bota alguém pra trabalhar produzindo valor pra ele, produzindo lucro pra ele, e diz que produziu empregos. Ah, pelo amor. Ai, Sofia, mas é que às vezes você precisa ter investimento de capital, né? E esse investimento precisa vir da iniciativa privada. Por quê? Precisa vir da iniciativa privada esse investimento para poder, de alguma forma, justificar depois o lucro desses burgueses, né? É só para isso que precisa vir da iniciativa privada. A gente poderia conseguir esses investimentos aí através de investimento estatal, através de cooperativas? Poderia conseguir dessa forma, mas não, tem que vir da iniciativa privada para depois o burguês safado poder dizer que sem ele aquilo não teria acontecido e poder justificar ficar com parte do valor que é produzido pelo trabalhador e não pelo burguês. É isso, começa por aí. Segundo, gente, não tem democracia. Não existe democracia quando você tem uma concentração de renda tão grande, porque, surpresa, surpresa, poder econômico é poder político. De várias formas. Isso se dá através de financiamento de campanha, isso se dá através de manipulação de bolsa de valores, manipulação dos investimentos, etc, etc. Quem tem dinheiro tem poder político. Ponto. Direto ou indiretamente é assim. A partir do momento que você tem bilionários e gente ganhando um salário mínimo, você não tem como dizer, cada um tem um voto. Foda-se que cada um tem um voto. Quem dera a sociedade fosse definida, o rumo da sociedade fosse definido através de votos. Não é definido através dos votos. A partir do momento que você tem um bilionário e um cara com salário mínimo, o bilionário tem muito mais poder político do que o cara do salário mínimo. E daí a democracia vira um jogo de faz de contas, que é a realidade que a gente vive. Enfim, e nem vamos entrar aqui na questão de como é exatamente o contrário do que ela fala acontece. Porque o rico é discriminado. Gente, eu queria muito ser discriminada que nem um bilionário. Meu sonho é ser discriminada como um bilionário. Querida, toda essa onda de coaches aí existe justamente porque as pessoas querem emular o estilo de vida dos bilionários. Inclusive, eu tô lendo um livro agora que é chamado Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Que uma das coisas que ele fala é justamente, é um antropólogo estudando os ricos no Brasil. Uma das coisas que ele fala é justamente como os ricos estão o tempo todo mudando seus gostos, mudando seu padrão de consumo, para evitar que os novos ricos, os ricos tradicionais, ficam mudando assim, tipo, agora eu tô usando essa marca, agora não, agora a gente vai começar a usar essa outra marca aqui. Por quê? Para evitar que os novos ricos e os menos ricos passem a usar a mesma coisa que eles. Porque todo mundo quer imitar os ricos. Então, assim, tipo, tem uma hora que ele descreve uma conversa que ele tá tendo lá, que ele fala, daí você vai pegar o perfume da Victoria's Secret. Daí ela, não, imagina, Victoria's Secret até as empregadas usam. Eu vou pegar esse outro perfume aqui. Sabe? Então, assim, as pessoas estão literalmente tentando emular rico, tentando ser rico, e a criatura vem me dizer que, ai meu Deus, a gente é tão discriminado. Tadinhos de nós.
Vamos lá, e um último ponto aqui. Muitas vezes essa desigualdade social ela é mantida justamente para que os ricos continuem podendo ser ricos. O que eu quero dizer com isso? Gente, por que você acha que rico odeia tanto Bolsa Família? Por que você acha que rico odeia tanto cotas nas universidades? Porque isso são coisas que tem Bolsa Família, pronto, agora eles vão ter que aumentar os salários, porque eles não podem mais pagar um salário de merda, porque se a pessoa receber um salário de merda, ela prefere não trabalhar e ficar com o Bolsa Família. Ai, Sofia, você tá dizendo que tem pessoas que deixam de trabalhar porque ganham Bolsa Família? Sim, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque se a pessoa deixou de trabalhar para receber Bolsa Família, ela não está errada. Errado está você que tá pagando um salário de merda. Se a pessoa deixou de trabalhar porque ela tem Bolsa Família, meus parabéns. Você deu um salário de merda, você deu condições de trabalho de merda e a sua empresa tem que ir à falência. Ai, não, mas aí a minha empresa vai à falência. Que vá à falência, porra. Mesma coisa, por que eles se irritam tanto com cotas nas universidades? Porque, olha, nossa, agora tem um caminho pela qual as pessoas pobres podem ascender socialmente. Antes elas não conseguiam entrar nas universidades e daí a gente ficava com as universidades só para os ricos, as universidades públicas, e com isso a gente conseguia garantir que não ia ter que competir com esse bando de pobre. Agora a gente tem que competir com esse bando de pobres e de negros. Daí eles odeiam. E daí depois vem dizer, ai meu Deus, mas tem discriminação. Meu sonho é que rico seja discriminado, gente. Na verdade, meu sonho é que rico seja mais do que discriminado. Mas eu não posso falar o que eu acho que tem que acontecer com os ricos, porque senão a gente vai ser acionado judicialmente. Sophie, deixa eu só fazer um comentário. Diga. É só um comentário, que quando você fala isso, as pessoas deixam de trabalhar por causa do Bolsa Família, porque pensem aí, às vezes não compensa. Quem tem filhos não consegue, com o valor do salário, pagar uma creche ou pagar alguém para ficar com seu filho. Não tem creche pública, não tem condições de levar almoço, muitas vezes esse local não oferece mínimas condições para alguém, né, comprar o seu almoço na rua. Ou seja, são muitas problemáticas, sem contar 4 ou 5 horas de transporte indo e voltando para trabalhar. Então é isso, às vezes realmente o Bolsa Família salva mão de obra quase escrava ou análoga à escravidão no Brasil. E a gente precisa falar muito sobre isso, porque essa galera defende a eliminação de programas sociais como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, porque se as pessoas tiverem o mínimo de condições de vida, não vai aceitar o que eles oferecem. Perfeito, Sofia. Perfeito, ficamos por aqui, gente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já está voltando com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.